Hoje eu trouxe um conteúdo que vai mudar a forma como você lida com a objeção do seu cliente para sempre. E olha, antes de qualquer coisa, deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Esse conteúdo não é só para vendedor não, tá? Se você atende cliente, se você negocia, se você conversa com alguém que pode te dizer não, essa aula é para você também. O médico escuta objeção, advogado escuta, terapeuta, dentista, todo mundo escuta objeção. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou mostrar para você serve para qualquer área onde existe um sim e um não sendo decidido na cabeça de outra pessoa. E antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque toda semana eu trago conteúdo desse nível e você não vai querer perder. Agora vem comigo, porque hoje eu vou te mostrar uma técnica que eu chamo de lavagem cerebral anti-objeção. E na minha opinião, ela é a técnica mais eficaz e mais inteligente. Por quê? Enquanto a maioria fica aí decorando frase pronta, você terá uma estrutura que depois que você aprende, meu amigo, minha amiga, você se sobressai em qualquer negociação. Não é a coisa mais simples do mundo, mas com treino e dedicação eu tenho certeza que você consegue. A maioria das pessoas trata a objeção como se fosse um obstáculo que aparece na hora da decisão, né? O cliente fala que vai pensar, ele fala tá caro, preciso conversar com meu marido, minha esposa, e aí a pessoa do outro lado, ela entra em um modo de defesa, tentando rebater, tentando convencer, argumentar demais, não é? Só que aqui que está o erro. Quando a objeção aparece na boca da pessoa, ela já existia muito antes na mente dela. E aí, a lavagem cerebral anti-objeção, ela é o processo de você neutralizar a objeção dentro da cabeça da outra pessoa antes que chegue até a boca dela. Então, esse processo, ele consiste em 3 fases: antecipação, esvaziamento e substituição. Vou te explicar todas agora. A fase número 1, que é a da antecipação, significa você colocar a objeção na mesa antes da outra pessoa fazer isso. Então, quando você fala a objeção primeiro, 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. A pessoa sente que você entende o que passa dentro da cabeça dela, isso gera mais confiança, e a objeção, ela perde a força de surpresa. Porque a surpresa é que dá o poder para a objeção. Eu vou te dar um exemplo de como seria esse tipo de antecipação. Fulano, eu imagino que uma parte de você esteja pensando se vale a pena fazer esse investimento agora, porque isso é normal, quase todo mundo que chega até aqui pensa isso. Tá vendo que eu mesma trouxe a objeção antes do cliente falar que tá caro, se vale ou não vale a pena? O maior erro é você ficar esperando a objeção aparecer e só depois você ir lá e argumentar contra ela. Isso aí coloca a pessoa em posição de ataque e coloca você em posição de defesa. E aí, meu amigo, quem defende quase nunca ganha a negociação. Agora, a fase número 2, que é o esvaziamento, essa segunda fase é você tirar o peso emocional da objeção sem brigar com ela, sem negar ela. Você concorda com a parte boa e na mesma frase você abre uma porta para o outro caminho de pensamento. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento aqui, tá? Fulano, eu entendo completamente você querer pensar com calma antes de tomar essa decisão importante. E justamente por isso, eu quero te mostrar uma coisa rápida que vai te ajudar a pensar com mais clareza, tá bom? A pessoa não sente que está sendo empurrada, tá vendo? Ela sente que ela está sendo guiada para um lugar onde a decisão fica mais fácil, não mais pesada. O grande erro aqui é você tentar provar que a objeção está errada. Ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de ouvir isso, e você jamais, óbvio, vai entrar numa discussão com o seu cliente, não é? E a fase número 3? A fase número 3 é da substituição. Essa terceira fase é você trocar o pensamento que gerou a objeção por outro pensamento mais forte que aponta para a decisão que você quer que aconteça. Vou te dar um exemplo de fala. Fulano, olha, em vez de pensar no que pode dar errado, pensa no que acontece se você continuar do jeito que está agora. Daqui a 3 meses, como estará? É essa pergunta que importa de verdade, fulano? A pessoa troca a pergunta que estava na cabeça dela por uma pergunta nova, plantada por você. E aí, quem controla a pergunta, controla a parte onde o pensamento vai. O que é o erro comum aqui também, tá? A pessoa para na fase 2 e ela esquece de substituir o pensamento. E aí, sem a troca, a objeção esvaziada da pessoa, ela precisa de alguma pergunta para se ocupar. Então, eu vou fazer um resumo prático para você treinar a partir de agora, tá? Você antecipa a objeção falando ela antes da outra pessoa falar.
você esvazia o peso dela concordando com a parte boa e abrindo espaço para o outro pensamento e substitui aquele pensamento antigo por uma pergunta nova que empurra a decisão para frente, que geralmente é para a parte do fechamento. Quando essas três fases acontecem em sequência correta, a objeção nunca chega a sair da boca da pessoa, porque ela já foi neutralizada lá dentro. Gente, essa técnica que eu mostrei hoje, ela é uma gotinha de tudo que existe dentro do Neurovendas, que é a minha metodologia completa, com 170 aulas, onde eu destrincho cada parte da mente do cliente e eu te entrego passo a passo inteiro para você vender sem precisar empurrar nada. O Neurovendas ainda não está aberto, mas agora eu vou colocar para você aqui o link de pré-inscrição, onde você garante a sua vaga dentro do grupo VIP. E lá nesse grupo você vai receber a notícia da abertura em primeira mão, com as melhores condições, com os melhores bônus, os melhores presentes. Assim que eu abrir, eu vou avisar lá dentro desse grupo antes de qualquer outro lugar. Então clica no link que está na descrição, garante a sua vaga no grupo de pré-inscrição. E lembre-se, a objeção nunca foi um problema de verdade. O problema sempre foi você deixar ela crescer na cabeça da outra pessoa sem você fazer nada. Então, a partir de hoje, antes da próxima conversa, treina essas três fases: antecipar, esvaziar e substituir. Faz isso com calma, com atenção, observa o quanto menos objeção vai chegar para você daqui para frente. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te espero no nosso próximo vídeo.